Olá, sejam bem-vindos ao canal Explicando Anatomia. Antes de tudo, peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo para receber notificações dos próximos vídeos. Hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre o plexo braquial. O plexo braquial, que é formado pelos ramos anteriores dos nervos espinhais, que saem de C5, C6, C7, C8 e T1 e inervam que formam os nervos que irão inervar os músculos da cintura escapular e dos membros superiores. E o plexo braquial é um emaranhado de nervos, por isso tem esse nome. O plexo braquial tem origem nas cinco raízes, que são os ramos anteriores dos nervos espinhais, de C5 a T1. Dessas raízes são formados os troncos. O primeiro tronco é chamado tronco superior, que é formado das raízes de C5 e C6. O tronco médio é formado da raiz de C7. E o tronco inferior é formado de C8 e T1. A gente tem outras divisões, que são as 3 divisões anteriores e 3 divisões posteriores. Vamos começar com as divisões anteriores. Do tronco superior é formada a primeira divisão anterior. Do tronco médio é formado a segunda divisão anterior. E no tronco inferior é formada a terceira divisão anterior. Do mesmo jeito, as divisões posteriores são formadas do tronco superior, do tronco médio e do tronco inferior. A junção dessas divisões formam os chamados fascículos. O fascículo lateral é formado pelas divisões anteriores, que saem de C7, C5 e C6, e é formado também pelos troncos superior e médio, formando o fascículo lateral. O fascículo posterior é formado das raízes de C5 e C6, de C7 e de C8 e T1. Já o fascículo medial é formado somente pelas raízes de C8 e T1. E os nervos que são os ramos terminais são formados na junção desses fascículos. Por exemplo, o nervo músculo cutâneo, ele tem origem do fascículo lateral. O nervo axilar tem origem do fascículo posterior. O nervo radial tem origem do fascículo posterior. O nervo mediano tem origem do fascículo lateral e do fascículo medial. E o nervo ulnar somente do fascículo medial. Dá para reparar aqui que na frente do nervo tem a numeração de onde partem as raízes para a formação do nervo. Entendeu? Então, por exemplo, do nervo musculocutâneo, as raízes
partem de C5, C6 e C7. O nervo axilar, somente de C5 e C6. O nervo radial parte de todas as 5 raízes. O nervo mediano também parte das 5 raízes. E o nervo ulnar parte de C7, C8 e T1. Agora, quando falamos sobre esses nervos, que são as terminações, os 5 ramos terminais, nós temos que saber também quais regiões cada nervo vai inervar. Então, por exemplo, aqui em cima, o nervo músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo, ele vai inervar a região anterior do antebraço. Agora, o nervo axilar. O nervo axilar, ele irá inervar a região do deltoide, que é essa região aqui, a região do deltoide e do redondo menor, que é o músculo que está mais ou menos aqui, nessa região. O nervo radial irá inervar os músculos do compartimento posterior, que são esses daqui. Irá inervar esses músculos. Outro detalhe é que o nervo radial vai inervar os músculos do antebraço na região posterior, braço e antebraço, e irá inervar o polegar, o indicador, o dedo médio e o dedo anelar até a metade. O nervo mediano, ele é responsável por inervar a maioria dos músculos do antebraço. E alguns músculos da mão. Mas a região da palma da mão, que é na região anterior, ele inerva o polegar, o indicador, o dedo médio e o anelar até a metade. E, por último, o nervo ulnar, ele é responsável por inervar alguns músculos do antebraço, e a maioria dos músculos da mão. Mas principalmente ele irá inervar o dedo mínimo e metade do dedo anelar, tanto na região anterior quanto na região posterior. Esse é o plexo braquial. O plexo braquial é muito importante porque várias lesões de membros superiores podem resultar em dano
de um ou mais ramos terminais do plexo braquial, ou seja, saber a localização dele, saber qual região cada nervo inerva é importante na prática clínica para avaliar o paciente. Obrigado por assistir, deixe seu curtir, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal.